No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te atualizar os milhares de inscritos que o Flamengo já perdeu na Flá TV desde que anunciou a cobrança de R$10 para a transmissão da partida desse domingo. Preciso te falar também sobre a revolta de Fluminense e Botafogo para com a Ferj. Tem o Dudu com novidades em relação à sua venda. O Dudu abriu mão de um caminhão de dinheiro para deixar o Verdão. E para fechar, informações sobre a vaquinha virtual que o Cruzeiro fez. Tem rendido bastante dinheiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo está repleto de informações extremamente importantes de bastidores. Tenho certeza que se você ficar até o fim você vai curtir. Mas antes queria dar uma dica esperta para quem gosta de futebol, se amarra em esquema tático e está por dentro dos jogadores que estão bem e estão mal. Você precisa conhecer o SPM 365, o fantasy game de futebol mais legal que existe no Brasil. Não conhece? Vou te explicar como é que funciona. Você entra lá e escolhe uma das ligas. São várias, as principais ligas do mundo estão no SPM 365. Tem, por exemplo, o italiano, o espanhol, o inglês, entre outros. Você, depois de escolher o campeonato, vai montar seu time. Você pode pegar jogadores de qualquer time. O importante é escalar jogadores que você acha que vão bem na rodada. Que vão fazer gol, que vão vencer, que vão dar assistências e por aí vai. E se esses caras forem bem de fato, na vida real você tem grandes chances de faturar prêmios em dinheiro. Se interessou, então é bem fácil. Clica no link aqui embaixo na descrição, valida seus dados, se cadastra e automaticamente você já ganha $10 para começar a brincar. E aqueles que usarem a hashtag Nicola vão ganhar um bônus de $5 no seu primeiro depósito, beleza? Tenho certeza que você vai curtir muito, ótima dica para quem se amarra em futebol. Quero começar o vídeo falando a respeito daquela vaquinha que o Cruzeiro lançou na manhã dessa sexta-feira, que visa arrecadar dinheiro para ajudar o clube a pagar dívidas relacionadas a clubes na FIFA. Só para você entender essa história, o Cruzeiro nos últimos anos comprou vários jogadores e não pagou quase nenhum. Esses clubes estrangeiros foram à FIFA cobrando uma grana do Cruzeiro. Entre essas dívidas, uma já rendeu a perda de 6 pontos na Série B. Para evitar novos problemas, a diretoria do Cruzeiro lançou na manhã dessa sexta-feira a Operação FIFA, que nada mais é do que uma vaquinha virtual que visa arrecadar dinheiro. Atualização da meia-noite e 26 já desse domingo. O Cruzeiro tem R$260 mil arrecadados graças a doações de torcedores. Foram até agora 7.753 doações, isso equivale a uma média de doação de R$33 por torcedor ou por doação. Só a título de comparação, o Flamengo, que jogou na última quinta-feira, conseguiu com sua transmissão da partida contra o Boa Vista algo na casa dos R$900 mil. O Cruzeiro tem praticamente um terço disso, depois de um dia e meio de arrecadação. Os dirigentes do Cruzeiro bastante animados. Estão prometendo inclusive mais 2 produtos para a próxima semana, ainda em cima dessa vaquinha virtual. São produtos que vão gerar vantagens aos torcedores do Cruzeiro que resolverem doar. O primeiro deles será lançado entre segunda e terça-feira e o outro no próximo fim de semana. Só para contar que o Cruzeiro precisa arranjar de forma urgente R$15 milhões de dívidas que vencem até agosto. Parte delas vence em julho e o restante no mês de agosto. Tem mais R$40 milhões até janeiro do ano que vem, números divulgados pelo Edson Pote, que é o vice-presidente administrativo do Cruzeiro. Ele outro dia participou de uma live aqui no canal do Nicola. A boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é que uma única dívida ainda pode render punição ao Cruzeiro com perda de pontos, aquela dívida com a UADA, a mesma que já rendeu uma perda de 6 pontos na Série B. São R$5 milhões o Cruzeiro garante que vai pagar essa dívida e todas as outras questões, todas as outras pendências envolveriam apenas punições menores, como por exemplo a proibição de inscrições de novos atletas, uma boa notícia em meio a tantas notícias ruins do Cruzeiro nos últimos tempos. Bora falar sobre o Campeonato Carioca, que vive um domingo decisivo, e a primeira notícia diz respeito à Globo, que anunciou durante o sábado que vai transmitir a partida entre Fluminense e Botafogo, válida por uma das semifinais. A Ferj, vale a lembrança, na última sexta-feira conseguiu uma liminar obrigando a Globo a transmitir essa partida sob a pena de R$5 milhões de multa. A Globo até tentou recorrer, não conseguiu e anunciou no meio da tarde do sábado que vai fazer a transmissão da partida. Inclusive a Globo soltou uma nota, vou ler uma parte, a parte mais importante dessa nota. Abre aspas. A Globo vai recorrer da decisão, mas em respeito à justiça e aos clubes dos quais a parceira histórica vai transmitir a partida de amanhã, no caso hoje, desse domingo, entre o Fluminense e o Botafogo pela semifinal da Taça Rio na TV Globo, no Sport TV e no Premiere. A Globo esclarece que os clubes são livres para transmitir seus jogos ou autorizar que terceiros transmitam, uma vez que o contrato foi rescindido
Fecha aspas. Ou seja, a Globo está garantindo, está assegurando que vai transmitir só por causa dessa decisão judicial, mas está autorizando todo mundo a fazer a transmissão de suas partidas onde bem entender. Onde é que o jogo entre Fluminense e Botafogo vai passar? Vai passar na Globo, para os seguintes estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, além da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Já no Sport TV e no Premiere vai passar para o Brasil inteiro, então todo mundo vai poder se ligar na transmissão do jogo entre Fluminense e Botafogo. Quero te contar agora sobre uma treta pesada que está rolando nos bastidores entre Fluminense e Botafogo contra a FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, que pela segunda rodada seguida cobrou mais impostos de Fluminense e Botafogo do que de Flamengo e Vasco. Os números impressionam de fato, embora sejam números pequenos, mostram como a FERJ vai conduzindo suas decisões muito mais favoráveis a Flamengo e Vasco, que se mostraram próximos da FERJ na tentativa de retomar o campeonato, do que de Fluminense e Botafogo, que eram contrários à retomada do Campeonato Carioca. Nos jogos de quarta e quinta-feira, a FERJ cobrou os seguintes valores: R$12 mil de taxas operacionais, despesas operacionais do Botafogo, e R$13 mil do Fluminense no confronto que fez. Já para Flamengo e Vasco, os valores foram bem inferiores. O Flamengo desembolsou 2.800, enquanto o Vasco desembolsou 1.900. Na rodada anterior, a diferença chegou a 10 vezes mais para Botafogo e Fluminense. Botafogo e Flu estão bem bravos com a FERJ e prometem tomar medidas judiciais se essa história continuar. E o mais maluco dessa história é que Fluminense e Botafogo, que atuaram como visitantes, teriam de pagar só 50% das despesas operacionais, os mandantes é que seriam responsáveis pela outra metade. Mas mesmo pagando só 50%, os dois tiveram que arcar com um custo maior do que Flamengo e Vasco, que eram mandantes. Gostaria muito de ouvir o pessoal da FERJ a respeito dessa diferença de tratamento. É de se imaginar que nenhum dirigente do Flamengo admita de forma pública, mas internamente é possível que exista um grande arrependimento em relação à novidade que o Flamengo anunciou recentemente da cobrança de R$10 para o torcedor em relação à transmissão da partida desse domingo. É que as reações dos torcedores rubro-negros são as piores possíveis. Por exemplo, na manhã desse sábado, os muros da Gávea, onde fica o Flamengo, a sede do Flamengo, amanheceram pichados. Entre os protestos havia "Fora Landim ganancioso" e "O Flamengo é do povo", foram duas das pichações desse protesto. Ao longo do dia, por todas as redes sociais possíveis, também foram vários os protestos contra a decisão da diretoria. Foram duas hashtags, inclusive, que estiveram entre as principais no Twitter. Uma delas, "O Flamengo é o clube do povo", e a segunda, "Cancela a Flá TV". E é sobre essa que eu quero falar a partir de agora. O Flamengo perdeu mais de 50 mil inscritos na Flá TV desde o momento em que anunciou a cobrança de R$10 para seu torcedor. O Flamengo tinha na quinta-feira 4.530.000 inscritos e esse boom de novas inscrições teve tudo a ver com a transmissão gratuita da partida contra o Boa Vista na última quarta-feira. Mas assim que anunciou a cobrança desses R$10, a última atualização da Flá TV indica 4.480.000 inscritos, ou seja, 50 mil se foram em apenas um dia, e é natural que até a hora da partida esse número aumente. Diante de tantos protestos, o presidente Rodolfo Landim chegou a dar algumas entrevistas ao longo do dia, explicando que é preciso pagar contas, que o Flamengo fez investimentos muito altos recentemente, citando inclusive alguns jogadores, salários bem altos. A folha salarial do Flamengo hoje gira na casa dos R$25 milhões por mês. Tem também uma perda considerável com receitas de televisão. Ao não assinar com a Globo, o Flamengo abriu mão de mais ou menos R$17,5 milhões e por isso o Flamengo decidiu fazer essa cobrança. O que o torcedor não entende ou não aceita é que essa conta seja repassada pro torcedor do Flamengo, especialmente em época de pandemia. Que eu percebi nas reações dos torcedores nas redes sociais é de que essa cobrança, esse repasse de cobrança justamente pro torcedor rubro-negro não foi muito bem aceito, ainda que fazendo a ressalva de que os sócios torcedores poderão assistir ao jogo de graça. E a grande pergunta que fica é: quantos rubro-negros de fato vão pagar esses R$10 para terem direito a ver a partida da semifinal da Taça Rio? Esse número precisa ser superior pelo menos a 200 mil para que o Flamengo possa ter uma arrecadação maior do que aquela que teria se tivesse vendido seus direitos de transmissão para a Rede Globo. O Fla se classifica para a final da Taça Rio com um simples empate no confronto contra o Volta Redonda, e aí estaria a apenas uma partida de se tornar campeão carioca. Isso porque se o Flamengo vencer também a Taça Rio, já venceu a Taça Guanabara, será decretado o campeão carioca de 2020. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre a situação de Dudu, que está cada vez mais perto de virar jogador do Aldo Ail.
Cheguei a contar ao longo da semana que um dos entraves para que o negócio fosse fechado dizia respeito à comissão do André Cury, que é empresário do Dudu. Ele queria uma comissão alta até porque ele foi responsável por trazer essa proposta do Qatar para o Palmeiras. A informação que eu recebi antes de gravar o vídeo dá conta de que essa questão da comissão está praticamente solucionada, faltam pequenos detalhes. Mas tem uma informação extremamente importante que ainda não havia sido revelada por ninguém. Outra coisa que estava pegando é que o Palmeiras tem dívidas com o Dudu referentes a luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. O Palmeiras, com dificuldades financeiras, tem atrasado o pagamento de luvas para quase todos os atletas, entre eles o Dudu. E o Dudu, para que o negócio saia, topou abrir mão de mais ou menos 2 milhões de reais. Vou repetir a informação. O Dudu tem cerca de 2 milhões de reais para receber de luvas, de um prêmio pela assinatura do contrato do Palmeiras, e para acelerar o negócio, para não correr o risco de perder essa negociação, o Dudu topou abrir mão de toda essa grana. Essa decisão foi tomada na reunião da última sexta entre o jogador, seu empresário e os dirigentes do Palmeiras. Isso deu uma bela acelerada nas negociações. Faltava como última pendência saber quem pagaria o mecanismo de solidariedade. Que história é essa? Toda negociação que envolve um atleta tem mecanismo de solidariedade. É uma grana que é destinada aos clubes formadores dos atletas. No caso do Dudu, o Cruzeiro, por exemplo, é o clube que mais vai se beneficiar dessa questão. 5% de toda essa grana são destinadas aos clubes formadores do jogador. O Palmeiras pretendia fazer com que o Alduail pagasse esses 5% da negociação. O Alduail queria que o Palmeiras assumisse 100% dessa responsabilidade. No final das contas, ficou praticamente acertado que cada um vai pagar metade desse valor, cerca de 300 mil euros para cada um. O martelo deve ser batido, a negociação final do Dudu deve ser batida por um valor pouco superior a 12 milhões de euros. O Palmeiras ainda vai ficar com 2 milhões de euros de bônus que estão atrelados a duas questões. Primeira delas, a classificação do time do Dudu, o Alduail, para a próxima Liga dos Campeões da Ásia. A segunda, a conquista do título nacional. Se essas duas metas forem alcançadas, o Palmeiras fatura mais 2 milhões de euros, com a lembrança de que o Palmeiras ainda vai ficar com 20% do valor de uma venda futura. Isso também foi acertado entre os clubes ao longo dessa semana. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês na manhã desse domingo. Espero que tenham um ótimo dia, que possam curtir em família, que fiquem em casa na medida do possível, com a lembrança de que a partir das 7h30 da noite tem live especial no canal do Nicola, exclusiva para membros do canal das seguintes categorias: craque, lenda mundial e bola de ouro. Se você faz parte de uma delas, você das 7h30 às 8 da noite vai participar dessa live para tirar todas as dúvidas. Se você ainda não é membro do canal do Nicola, bem fácil. Vou deixar também na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos planos e automaticamente já vira membro. Para finalizar, a lembrança de que a partir das 8 horas da noite acontece a tradicional live em que você pergunta e eu respondo. O que eu não souber eu repasso para todas as minhas fontes. Essa live absolutamente democrática, liberada para todo mundo. Vejo vocês de noite, tá bom? Abraço, tchau, tchau!